Ideologia! Ideologia vem de ideia, do latim idealis, conteúdo, o que é existente numa ideia. Do grego ideia, protótipo ideal, literalmente forma e aparência. Por isso quando fala mundo das formas, mundo das ideias, bom, é porque do grego ideia é um protótipo ideal, significa literalmente forma e aparência. De idein, ou idein, ver, derivado de uma fonte indo-europeia, somado ao termo logos, porque é ideologia. Então logos, tratado, discurso, estudo. Isso aqui você pode encontrar referência no site Origem da Palavra. Muito interessante esse site. Também uma dica aí para você, para conhecer melhor as palavras, né? Dar uma de filólogo aí. Bom, falando então de ideologia, eu preparei um pequeno texto aqui, depois a gente vai abordar o aspecto histórico e objetivo, tá? Então, é o seguinte, todos os sentimentos que a gente conhece existem desde o início da humanidade. Até antes dela, diga-se de passagem, se a gente pensar na forma primitiva e bruta dos animais. Assim, quando um homem se identifica com o outro pelo que sente, eles criam um vínculo. E esse vínculo não tem de início um compromisso com a verdade dos fatos. Não é uma questão a priorística aí, esse compromisso, mas sim com a simpatia por alguma semelhança entre eles. O que gera, portanto, tal empatia também. Do mesmo modo, quando brigam, o fazem por disputa. E toda disputa se intensifica pelas diferenças da riqueza de suas ideias e o desprezo da ojeriza pelas mesmas. No entanto, na dialética das emoções, nem tudo é errado e nem tudo é certo. É uma coisa até um tanto previsível isso, né? Cria-se aqui o modus operandi da ênfase, ou das ênfases, né? Tratando-se aí de várias prescrições conceituais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O judaísmo já dizia ali na Torá, ama os teus inimigos, coisa que muita gente não sabe, né? Já está na Torá isso daí. Mas o cristianismo, que não muda a sentença, obviamente, cria uma maior ênfase, certo? Deslocando as prioridades da religião de um foco para o outro. Essa constante mutação é contingencial e intrínseca em seu âmago, e isso de fato não implica, claro, né, que um cristão sempre ame mais que um judeu, mas que a mensagem concreta se torna sofisticada no tempo, na história, com essas bases, certo? Na política, que é o que a gente realmente quer tratar aqui, muito mais do que religião, a política, isso é muito perceptível. Ideias nascem da simpatia por um sentimento muitas vezes nobre, ou tomado como tal. E só após isso é que atua a razão, na visceralidade de uma disposição mental bem definida, tão pontual que às vezes exonera as semelhanças que todos possuímos com o nosso próximo, a favor das pequenas diferenças que julgamos essenciais. E aí, olha só que interessante, tudo fica reduzido a um equívoco ou a um acerto de prioridade. Se há acerto, então há uma forma de você vencer esse aspecto ideológico no seu sentido crítico, mantendo o seu sentido neutro. A gente vai falar disso ainda. Bom, mas nem sempre as prioridades são pensadas, quando, infelizmente, ofuscadas pelo ardor da fixidez demagógica travestida de fidelidade à justiça. Depois eu deixo o texto aí para vocês lerem e refletirem com mais calma lendo o texto. Mas essa é a grande questão, a grande sacada do ponto de vista do aspecto ideológico. A gente pode defini-lo em duas categorias aqui iniciais. Depois nós vamos ver outros autores aqui, principalmente no dicionário Nicola Abagnano, também traz uma conceituação bem básica, mas muito pontual do termo ideologia, que a gente vai ler daqui a pouco. No aspecto neutro da ideologia é o seguinte: implica num discurso favorável a determinada cosmovisão, num conjunto de doutrinas, menos ou mais sofisticadas, isso aí vai variar bastante, além das filosofias em geral. Aqui eu incluo, paradoxalmente, o ceticismo pirrônico. Para quem estudou alguma vez na vida ceticismo pirrônico, sabe o quanto radicais eles são. É o ceticismo de Pirro, é um ceticismo da antiguidade, que pensava uma maneira de vencer a propensão às grandes narrativas, chegando até mesmo a defender uma grande narrativa em vista de um sentimento um tanto cínico, embora o cínico seja outra corrente, que não tem nada a ver, mas cínico no termo mais moderno, né?
e depois refutar a mesma corrente que ele estava defendendo antes com tanto ardor. Tamanho é o cinismo no sentido moderno desses caras que seguiam o ceticismo pirrônico, que o sexto empírico mesmo seguia essa ideia. Que, em vista de acabar com o dogmatismo, formula a doutrina para escapar de suposto sequestro. Eles fazem uma doutrina para não serem dogmáticos, né? É muito engraçado isso, né? Eu vivia discutindo com o meu professor lá no primeiro ano em aula sobre essa questão, porque me parece muitíssimo contraditório. No entanto, devemos considerar que são muitos os pensadores, isso é importante, que fazem diferença entre filosofia e ideologia. Nesse caso, se exclui o elemento pejorativo, não vai ter problema a gente concatenar uma ideia com a outra, né? Quer dizer, o aspecto ideológico, que é um ideário, um conjunto de ideias, com um elemento filosófico, dependendo das implicações de determinados sistemas filosóficos. A gente vai falar um pouco de Antonio Gramsci aqui, mas ele, o italiano, o famoso italiano que escreveu o Caderno dos Cárceres, a gente vai ler alguma coisinha aqui daqui a pouco, que é a favor da revolução cultural, diga-se de passagem, ele trabalha essa questão, fazendo uma diferenciação um pouco polêmico, isso um tanto difícil de assimilar do texto ali, mas parece que ele faz uma diferenciação entre filosofia como vir a ser e ideologia dentro da sua perspectiva um tanto diferente do marxismo. Veremos isso ainda, tá? Bom, o elemento neutro então é esse. Basicamente, um ideário, um conjunto de ideias. Agora, o elemento crítico. Ele trabalha em termos de relação de dominação e poder. Então ele se torna o elemento crítico em termos de pensar ideologia, tá? Se torna um instrumento propositalmente, puramente retórico, certo? Sem compromisso com os fatos, em vista de favorecer determinado plano, manutenção ou ação. Traz em seu bojo o fermento da alienação, isso é terrível, né? Para manipular massas. Eu fiz um vídeo sobre behaviorismo. Porra, gente, vai lá assistir essa bagaça, pelo amor de Deus. Só tem 500 acessos, deu um trabalho para fazer. Bom, enfim. E de cunho propagandístico, que alimenta e é alimentado de forma retroativa, certo? Mas nunca é subjugado, porque ele fica, ao mesmo tempo que ele fica à frente como bandeira, ele se esconde num determinado âmago de complexidade. A gente ainda vai ver isso, né, no sentido biológico, filosófico. O conceito de ideologia como termo pejorativo é apreciado tanto por pensadores de esquerda como de direita. Isso que eu quero salientar aqui, porque geralmente quando se fala de ideologia, se fala só na vertente marxista. Não, a gente vai trabalhar o contexto de uma maneira ampla aqui. Então, tanto os pensadores de esquerda quanto os pensadores de direita, que sim podem ser ideólogos, trabalham essa concepção em vista de criticar o seu oponente. Trabalham essa perspectiva como puramente falsária, cabendo aqui, claro, a espíritos de bom senso, pelo amor de Deus, espero que exista algum aí, por aí, né, no Brasil, o aval dos fatos e a evidência documental de ordem primária e tal, antes de dar defesa fundamentalista de seus ideais. Então, não basta fazer apologia, e às vezes fazer apologia se torna vergonhoso quando ela nega fatos espontâneos. Eu vou falando isso aqui, né, no canal já tem vários vídeos falando disso. Bom, aqui você tem, então, dois elementos clássicos para entender. Alguns tomam o termo ideologia como uma coisa meramente neutra, uma relação de ideais, cosmovisão, e outros tomam o termo de uma maneira a criticar determinadas pessoas que agem em vista de uma mera relação retórica para fazer apologia da dominação e do poder da sociedade e, como diria, né, os revolucionários, do sistema. Agora vamos ver o aspecto histórico aqui do termo ideologia, que é bem interessante. Vamos lá. O francês Antoine-Louis Claude Destutt de Tracy, não sei se eu li certo o nome dele aqui, criou o termo ideologie em 1801, no tempo da Revolução Francesa, né? No século ali. Bom, com o significado de ciência das ideias. Neste caso, ideias aqui prescreve um sentido amplo de estados de consciência. Tem toda uma perspectiva lá desse filósofo francês. Tá? Mas, posteriormente, Napoleão Bonaparte, ele mesmo, usou o conceito de Claude Destutt de Tracy como representando uma deformação da realidade, já que eles criticavam Napoleão. Então, Napoleão respondeu à altura.
Ideologia, na verdade, desses autores, deformação da realidade. Claro, não podemos esquecer que o termo já era reconhecido, de certo modo, na Idade Média, como uma prescrição de ideários de uma sociedade, mas não amplamente investigado ou utilizado, melhor dizendo, né? Meticulosamente utilizado como foi no século XIX em diante. 18 e 19. Bom, mais o 19, claro. E aqui, no século XIX, entra o Karl Marx, que também usou o termo em vista de fortalecer a compreensão de que na história é o ser social que estabelece a consciência, e não a consciência que determina o ser. Isso é bem conhecido, né? Sobre ele. Visto que a infraestrutura, que são as relações econômicas de produção, em suma, determina a superestrutura, que são as ideias da sociedade, ou seja, o Estado, a sociedade mesma, as religiões, a cultura, as constituições legais, etc, etc. E, claro, também a própria consciência do homem. Por isso que ele diz exatamente isso, né? O ser social é que estabelece a consciência, e não a consciência que determina o ser. Fazendo uma inversão hegeliana aqui. Tem um vídeo sobre Hegel, que eu falo bastante disso. É um pouco grande, né? Porque afinal de contas estamos falando de filósofos, não estamos falando de youtubers aqui, né? Na verdade, a gente está falando de filósofo. Gente que pensou bem para falar. E não de youtuber. Eu estou falando contra mim mesmo, né? Já que eu estou fazendo vídeo para o YouTube. Bom, a partir daí, ideologia se torna uma camuflagem, um véu de fumaças, em vista de esconder o verdadeiro intento da elite burguesa como classe dominante. Obviamente que o Marx ele pode até ter usado o termo em outros contextos, mas essa concepção se tornou mais famosa para os seus discípulos, né, digamos assim, integrando na categoria de pensador crítico deste conceito. Mesmo que não utilizasse contra as próprias ideias dele, né, já que isso é bem previsível, né? Ele nunca chamaria as próprias ideias de ideologia, certo? Bom, até agora a gente percebeu a dramática diferença, né, de tomar o termo como mero sinônimo de conjunto de ideias, que pode ser superficial ou sofisticada, e um ponto de vista crítico quanto ao uso propagandístico para a manutenção de poder de determinada elite. Por exemplo, no viés marxista, a defesa do poder da elite burguesa. Porém, é fato que uma concepção ideológica mais essencial pode fomentar outras perspectivas tão complexas e até mesmo mais superficiais. Depende, né? Tanto é verdade que você vê a simpatia a grandes narrativas pode ser condensada por autores que admiraram determinadas escolas de pensamento. Você tem um exemplo aí da escola de Frankfurt, que reúne no seu gabarito ali de concepções filosóficas Hegel, Marx e Freud, dentre outros autores, enfim, esses os mais importantes. Num ponto de vista atualizado, preservando ali suas similaridades e eliminando certas diferenças. Outra coisa que a gente tem que notar é o inevitável volume de grupos dispersos que disputam entre si narrativas que vão se tornando cada vez mais meticulosas e mais meticulosas e mais detalhadas e mais complexas e mais sofisticadas, independente delas estarem próximas ou não da realidade mesmo. Gente, não sei se vocês perceberam, mas isso foi uma piada, por isso que eu ri. Né? Porque o fato de você pegar uma ideia qualquer e sofisticá-la não é uma coisa muito difícil. Né? É só você pegar qualquer ficção que exista, qualquer, sei lá, pega um desenho, né, que você esteja assistindo, né, um anime japonês, geralmente é como se fosse uma novela, né. Tem lá toda a sua ficção, faça uma filosofia com aquilo. Você acha que vai ser muito difícil? Não. Porque lá tem elementos que são retirados da realidade, a arte retira do bojo da realidade todo aquilo que ela precisa para fazer a sua produção literária. Então, inevitavelmente, você vai conseguir fazer um tipo de concepção, de pensamento, que pareça até, e possa até mesmo ser complexa, mas que não necessariamente redunde em que esteja ligada à mesma realidade, certo? E o Marx, tentando superar o Hegel, ele compreendia as suas próprias ideias como reflexo da verdade histórica de uma tal luta de classes. E tudo que fugisse disso representaria bandeiras fragmentadas emergindo estruturalmente num mesmo fim, que é a casta dominante. Porém, essa inversão que ele faz se tornando o anticristo, eu costumo dizer isso, né? O Marx é o anticristo do Deus hegeliano, ele não é o anticristo
meramente do cristianismo. Ele é o anticristo do espírito da história hegeliana, que eu menciono ali no meu vídeo sobre Hegel. Deflagradamente ainda é concebida como uma história, quer dizer, não historiografia, tá? Que é bem diferente de historicismo. E o que se vê ainda em Marx é o historicismo, mas agora de cunho mais, claro, mais materialista do que o historicismo absoluto hegeliano. Embora alguns, claro, sempre tem aquele cara que nega a concepção historicista atribuída a Marx. Infelizmente, é uma coisa tão óbvia para mim, mas tem gente que nega. A questão é que desde a Revolução Russa, gente, e até antes, o marxismo ele se apresenta com um volumoso emprego de propagandas e retóricas que apelam para a justiça do igualitarismo. Você lembra aquela coisa de um sentimento nobre me atraiu àquela ideia? Justiça, igualitarismo, enfim. A questão é que aquilo que o Marx criticava, ele foi muito bem usado por teóricos neomarxistas posteriores, claro, em vista de fomentar a sociedade, trazendo grandes rupturas na tal superestrutura, mediante polarizações intermináveis, onde cada minoria se vitimiza unilateralmente, formulando seus próprios planos, cartilhas, teorias e a chamada, aquele termo lindo, aristotélico, entelequia, ou seja, a realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou finalidade natural. Só que isso parece muito bonito, né? Só que logo a gente percebe que tudo passa a se resumir a um mero conjunto de conceitos arbitrários como modus operandi de mudanças comportamentais na própria sociedade. Quer dizer, o final da entelequia desses grupos não é intrínseco a eles mesmos, no sentido de que a potência desses grupos seja fazer algo bom para a sociedade. Mas a função deles, ou a intenção escondida, daquela grande cabeçona, que eu não digo só a cabeça de cima, né? Nem a de baixo também, eu tô querendo dizer que o cara também está cheio de grana no bolso. Então esse modus operandi é trabalhado da seguinte forma: o indivíduo que tem dinheiro e paga este tal terceiro setor, para que ele, o terceiro setor quer dizer são as ONGs, organizações privadas e tal, para defender minorias, e que no final o resultado disso, dessas polarizações que existem na sociedade, redundam em algo satisfatório àquela centralização revolucionária que muitos não sabem de onde vem. Eu tenho minhas teorias aqui e, na verdade, não existem só teorias. Lembre que eu falei dos documentos de ordem primária, e é fácil saber quem são essas pessoas, considerando aqueles que financiam esses grupos que eu usei alguns exemplos aqui. Grupos que fazem lobbies unilaterais. Vocês não vou nem citar, porque eu já falei muito isso aqui, vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Enfim. Bom, e aí entra em cena, antes, obviamente, desse boom do capitalismo, que começa ali no século XVIII, explode no século XIX, o mundo começa a crescer, se desenvolver de uma maneira como nunca ocorreu na história da humanidade. Não que eu defenda tudo que é vinculado aos tais metacapitalistas, que é uma outra vertente do capitalismo, né? Capitalismo, ao meu ver, quando eu falo capitalismo e defendo capitalismo, é livre iniciativa, tá? Criatividade e liberdade econômica. Não defendo oligarquias, não defendo oligopólios, certo? Não defendo indústrias opressoras, como a farmacêutica, eu não defendo essas coisas aí. Eu defendo livre iniciativa, que é uma coisa totalmente diferente, que gera concorrência, é aquilo que o Adam Smith dizia, né? A mão invisível e tal, essa é uma outra história. Metacapitalista é justamente os grandes culpados de fomentarem a entelequia, a potência desses grupos, que não está no seu próprio ideal, né? É engraçado isso. Está fora deles. Enfim. Você chega em Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci dizia o seguinte: para Marx e Engels, a ideologia fazia parte da superestrutura e, como tal, deveria ser criticada, ou melhor, criticamente analisada, né? Tais construções combinam elementos de conhecimento de pressões prejudiciais à universalidade do conhecimento. Fato. A ideologia, na acepção em que Marx e Engels usam a palavra, torna-se, na superestrutura, um fator de equívocos. Um elemento de errore. Segundo Gramsci. Página 868, aliás, Cadernos dos Cárceres. E o principal equívoco, aquele que costuma se verificar com maior frequência, é aquele que consiste numa visão ideológica da ideologia
e que resulta numa desqualificação dos fenômenos. Isso eu achei bem interessante que ele fala, né? Aquele que costuma se verificar com maior frequência é aquele que consiste numa visão ideológica da ideologia, certo? E aí ele apresenta os erros aqui desse ponto de vista mais ortodoxo do marxismo, que ele é já um neomarxista, né? Ele vai falar primeiro, veja, ideologia é identificada neles como distinta da estrutura e se afirma que não são as ideologias que mudam a estrutura, mas o contrário, é a estrutura que muda as ideologias, né, diriam. E segundo, afirma-se que determinada solução política é ideológica, e isto é insuficiente para mudar a estrutura. Quando acredita que poderia mudá-la, afirma-se então que ela é inútil, estúpida, etc. e tal. E terceiro, passa-se por fim a afirmar que toda ideologia é pura aparência e é inútil, é estúpida, etc. Aqui faz-se necessário distinguir dois tipos de ideologia. As arbitrárias, dirá Antônio Gramsci, e as orgânicas. As arbitrárias, numa prescrição vinculada a racionalizações e desejos. E as orgânicas, num ponto de vista histórico, até a própria ciência, num tratamento não só vinculado à analítica, e antes da analítica ao processo indutivo, mas também a um elemento histórico. Bachelard, inclusive, fala um pouco dessa coisa do rompimento da episteme. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse cara, eu achei interessante no meu curso, esse autor. Bom, mas aqui é o Gramsci. As ideologias arbitrárias merecem ser submetidas a uma crítica, sim, que de fato as desqualifica, beleza? Só que as ideologias historicamente orgânicas, porém, constituem o campo no qual se realizam os avanços da ciência. As conquistas da objetividade, as vitórias da representação, daquela realidade que é reconhecida por todos os homens e que é independente de qualquer ponto de vista meramente particular ou do grupo. Está na página 1456 aqui da obra. Uma força inovadora é sempre racionalidade e irracionalidade. Olha só o elemento dialético, gente. Uma força inovadora, revolucionária, é racionalidade, é irracionalidade. É arbítrio, é necessidade. É vida. E quer dizer que tem todas as fraquezas e forças, olha o paradoxo, da vida. Tem todas as suas contradições e suas antíteses. É puramente a dialética do historicismo absoluto do Hegel. Tá? De acordo com a concepção do Gramsci, a ideologia tem elementos unilaterais e fanáticos também. Né? Unilateral, fanático, enfim, ponto de vista linear demais. Só que ela tem igualmente elementos de conhecimento rigoroso e até mesmo de científico nela. Então, nesse sentido, a ideologia pode chegar a se identificar com o todo do conjunto da superestrutura. Né? Gramsci escreve também, para Marx, as ideologias não são meras ilusões e aparências, são uma realidade objetiva e atuante. Só não são a mola da história, realmente não, para ele. Né? Por isso, Gramsci não abandona em momento algum sua convicção de que as representações, as ideias, as formas da sensibilidade, os preconceitos, as superstições, enfim. Mas também os sistemas filosóficos e as teorias científicas precisam sempre ser pensados historicamente, do ângulo do historicismo absoluto. Então tudo isso está dentro desse processo do historicismo absoluto. O elemento da ideologia é valorizado, então, aqui em Gramsci. A história pressupõe não só a ação dos líderes e a atuação dos de cima, né, num sentido um tanto positivista, o historicismo também é positivismo, de certo modo, mas também a possibilidade da intervenção ativa e consciente dos de baixo, certo? Fortalecer essa intervenção era a meta, o ideal do Gramsci. Sua perspectiva revolucionária o incitava a tentar contribuir para a criação de organizações capazes de atuar num sentido político-pedagógico. E você vê muito esse elemento na educação, né? A política agora se infiltra na educação para fazer um processo sociopedagógico. Nada poderia estar mais próximo de Paulo Freire do que isso. Capazes de ajudar a população a tornar mais críticas, aí o processo do crítico, né? Suas atividades já existentes. Sua intenção era a de mobilizar o maior número possível de pessoas para a realização de um programa que resultasse no aumento da liberdade e numa diminuição da coerção na sociedade. Portanto, meus caros, em Gramsci, a ideologia não é enganosa ou negativa em si,
mas ela constitui qualquer ideário de um grupo de indivíduos, certo? Variados. E, assim posto, poderíamos alocar o pensamento do italiano numa concepção neutra de ideologia, que a gente tinha falado no comecinho. Porém, vejam, tem um porém muito importante aqui, no fundo, o que ele, o italiano, o grande italiano Antonio Gramsci, que era um baixinho, né, promulgava, era uma revolução cultural, ou seja, uma modificação. Ele era um revolucionário, nunca ninguém escondeu isso, né? Tem gente que fala, não, o Gramsci não tinha essas intenções. Peraí, cara, ele era revolucionário, você se esqueceu disso. A intenção dele era a revolução cultural e modificação não traumática do senso comum por fomentação intencional do processo dialético. Não consigo fugir disso. Eu não sou nenhum especialista em Gramsci, tá? Mas é o que aparenta até o presente momento. Esse é parte de um artigo chamado A Questão da Ideologia em Gramsci, pelo menos essa parte de Gramsci só, tá? Do Leandro Konder, de 2002. Então, se vocês quiserem procurar na internet esse artigo, é bem interessante para ler. A Questão da Ideologia em Gramsci. Continuando aqui. Ideologias, para um pensador mais à direita, de cunho crítico, agora saindo um pouco desse viés marxista e pós-marxista, na direita, a crítica é que essas são religiões políticas que não observam o valor da herança da tradição civilizacional do Ocidente e também os seus respectivos nivelamentos temporais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando dos princípios conservadores, e antes de você que tem preconceito com essa palavra se sinta, né, com um asco, eu convidaria você a assistir o vídeo primeiro para entender melhor o ponto de vista desses pensadores, que também são intelectuais de ponta, tá? Eu diria até muito mais do que esses de esquerda, mas é uma questão a se analisar, né? Bom, esses revolucionários negam a organicidade a favor da mecanicidade racional. Valoram as teorias de gabinete, como se elas fossem reflexos perfeitos do mundo. Tem um vídeo sobre Michael Oakeshott, que eu falo um pouco dessa perspectiva. E tentam amoldar a realidade às suas ideias, quando o correto, gente de bom senso, seria o total inverso, afinal de contas. Quer dizer, não é o mundo, não é a realidade que tem que se adequar à sua grande narrativa, ora bolas, mas é a sua narrativa que tem que se adequar à realidade do mundo. Uma coisa tão básica, né? Eu não sei como é que as pessoas não entendem isso, mas enfim. Esses são os revolucionários, geralmente socialistas, mas não necessariamente marxistas, porque nem todo socialista, para você que não sabe, é inevitavelmente marxista, beleza? Bom, como os gnósticos cainitas, eu vou falar, inclusive eu estou preparando um vídeo sobre gnosticismo, num conceito histórico. Já vou dizendo, não sou gnóstico, pronto, acabou, tá? Ah, mas tem vídeos seus falando de budismo aqui no canal, falando de como... Não interessa, cara, eu estou falando ali no ponto de vista histórico, né, no estudo, não sou gnóstico. Não que gnóstico seja budista, claro, é outra coisa, mas geralmente os gnósticos eles gostam de fazer sínteses das grandes religiões, enfim, e das grandes filosofias. Não sou, mas farei um vídeo sobre gnosticismo. E quando se trata de gnosticismo cainita, os gnósticos que seguiam ou privilegiavam certos personagens bíblicos que são, digamos assim, exonerados da ortodoxia cristã, como o judaico também. Eu sempre fazendo parênteses, né? Enfim, dos muçulmanos também. Como Caim, Coré e Judas Iscariotes. Esses promovem a inversão através de uma infinidade de financiamentos, como eu tinha dito antes, né? Ao terceiro setor, isso aí já estou dizendo no século XX, tá? Pelo amor de Deus. Da sociedade, que são as malfadadas ONGs, defensoras de minorias, pautadas por lobbies que quase nunca representam sequer 30% da realidade da sociedade em que vivem. Isso aqui é a verdade. Mas esses gnósticos, eles tinham um ponto de vista que era fundamental para trazer a divinização ao homem, que era o processo da inversão. E, vejam só, senhores, é o que mais existe na sociedade hoje. O processo de inversão está a todo vapor aqui no mundo. Por isso que o Eric Wegener faz uma associação entre a gnose e os movimentos políticos do século XIX e XX. E tem muita gente que critica ele por isso, né? Mas ele não está muito errado não, viu? Pelo menos até onde eu tenho estudado gnose, o negócio é meio parecido mesmo. E para finalizar agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, eu vou ler aqui o artigo referente a parte aqui do dicionário do Nicola Abagnano, que vai falar sobre este elemento aqui, este conceito de ideologia, trazendo um outro ponto de vista. Que vai falar o seguinte, esse termo foi criado pelo... Eu já tinha falado, né?
o Destutt-Tracy, Ideologie, em 1801, para designar a análise das sensações e das ideias segundo o modelo de Condillac, filósofo francês também, que constituiu a corrente filosófica que marca a transição do empirismo iluminista para o espiritualismo tradicionalista. Não vou falar disso, tá? E que floresceu na primeira metade do século XIX. Se você quiser pesquisar sobre espiritualismo tradicionalista, pesquise aí. Bom, como alguns ideologistas franceses foram hostis a Napoleão, como eu tinha dito antes, né? Vou ter que repetir algumas coisas aqui, mas enfim, é um outro artigo, né? Este empregou o termo em sentido depreciativo, pretendendo com isso identificá-los como sectários e dogmáticos. Pessoas carecedoras de senso político, deformadores da realidade, como eu tinha dito no começo. Em geral, sem contato com a realidade mesma. Aí começa a história, né, do significado moderno do termo ideologia, não mais empregado para indicar o seu termo normativo, ou neutro, como qualquer espécie de análise filosófica, mas agora uma doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva. Não há mais objetividade quando se fala em ideologia, porém mantida pelo interesses claros ou ocultos daqueles que a utilizam. Interessante, né? Nesse sentido, em meados do século XIX, a noção de ideologia passou a ser fundamental no marxismo, sendo um dos seus maiores instrumentos na luta contra a chamada cultura burguesa. Bom, eu já falei isso aqui, vamos pular. Ok, foi exatamente com esse sentido que a ideologia foi estudada, né, no conceito marxista, pela primeira vez, mas agora com outro autor, né, no Tratado da Sociologia Geral, de 1916, de Vilfredo Pareto. Apesar de nessa obra não ser usado o termo ideologia, que foi empregada em Sistema Socialista, em 1902, mas enfim, em Pareto a noção de ideologia corresponde à noção de teoria não científica, entendendo-se por essa última qualquer teoria que não seja lógica experimental. Está gravando aqui. Segundo Pareto, uma teoria pode ser considerada, primeiro, em seu aspecto objetivo, em confronto com a experiência, e segundo, seu aspecto subjetivo, em sua força de persuasão. Está vendo já a diferença aqui? Ou é objetivo, porque é confrontada com a experiência e tem um elemento, portanto, científico, ou é subjetivo e só tem mera força persuasiva. Quer dizer, aqui por um lado você tem retórica, por outro lado você tem analítica. E terceiro, em sua utilidade, também tem um terceiro elemento, utilidade social, para quem a produz ou a quem a acata. As teorias científicas ou lógico-experimentais são avaliáveis objetivamente, mas não nos outros modos, porque seu objetivo não é o de persuadir. Certo? Portanto, só as teorias não científicas são avaliáveis com base nos outros dois aspectos. Ciência e ideologia pertencem assim a dois campos separados que nada têm em comum. A primeira ao campo da observação e do raciocínio, a ciência. A segunda ao campo do sentimento e da fé, a ideologia. Com justeza foi frisada a importância dessa distinção, que por um lado torna impossível considerar verdadeira uma teoria persuasiva ou útil, ou persuasiva mesmo, uma teoria verdadeira. E por outro lado permite compreender antes de condenar e fazer a distinção entre o estudioso dos fatos sociais, que aí entra o elemento da ciência no seu sentido social, e do propagandista, do apóstolo vinculado aí à sua religião política. Esse também, inclusive, é um comentário do Bobbio, tá, na obra aqui, A Crítica da Ideologia, de 1957, na página 374. Bom, do ponto de vista da análise da ideologia, a doutrina de Pareto estabeleceu um ponto importante. A função da ideologia é, em primeiro lugar, persuadir. Uma definição básica, né? Serve para persuadir, serve para dirigir a ação, etc. Isto é um elemento pejorativo, inevitavelmente. Esse aspecto foi desprezado pelo autor, por outro autor, né, um teórico da ideologia também, chamado Karl Mannheim. Ele distinguiu um conceito particular e um conceito universal de ideologia. No sentido particular, ele entende por ideologia o conjunto de contrafações, mais ou menos deliberadas, de uma situação real, cujo exato conhecimento contraria os interesses de quem sustenta a ideologia. Agora, no sentido geral, ele entende por ideologia a visão do mundo de um grupo humano, de uma classe social e tal. A análise de ideologia, no primeiro sentido, deve ser feita no plano psicológico. A análise particular, né?
E no segundo sentido, deve ser feita no plano sociológico, né? Porque se vincula a um elemento geral, mais generalizado. Tanto em um quanto no outro, a ideologia é a ideia incapaz de inserir-se na situação e dominá-la e adequá-la, no sentido de dominá-la e adequá-la a si mesmo. Manheim diz: as ideologias são ideias situacionalmente transcendentes que nunca conseguem de fato atualizar os projetos nelas implícitos. De fato, apesar de frequentemente se apresentarem como justas aspirações, o seu elemento ideal, né, um ideal da conduta pessoal do indivíduo, quando levada à prática, segundo Manheim, seu significado muitas vezes acaba sendo deformado inevitavelmente. E aí ele dá o exemplo clássico aqui, né, desses pensadores aí de esquerda, que é o seguinte: a ideia do amor fraterno cristão, numa sociedade fundada na servidão, é irrealizável e por isso é ideológico, mesmo quando para quem o entende com boa fé. Seu significado constitui um fim para a conduta individual. E nisso a ideologia seria diferente da utopia que chega a realizar. Você vai falar, o quê? Como assim a utopia se realiza? Porque Manheim tem uma perspectiva na qual as utopias estão relacionadas aos desejos das classes sociais, mais especificamente aos trabalhadores, e portanto pode se realizar. Eu não sou nenhum especialista nesse autor também, só estou lendo o comentário aqui do dicionário, tá? Mas basicamente é isso. Ele acredita que, em termos gerais, a utopia chega a realizar-se. Como foi frequentemente observado, o critério assim sugerido por Manheim para a distinção entre ideologia e utopia, ou seja, a realização, que é o caso da utopia, inclui um círculo vicioso, pois o juízo sobre a adequação da realização, a avaliação dessa adequação, só poderia ser feito com base numa distinção prévia entre ideologia, tem que se distinguir ideologia e utopia, para que então ela se realize. Interessante, né? Enfim. A característica de ambas as doutrinas, no caso de Pareto e de Manheim, lembradas é a contraposição entre a ideologia e as teorias positivas, entre ideologia e ciência, segundo Pareto, e entre ideologia e utopia, segundo Manheim. Pareto, ideologia contra a ciência. Manheim, ideologia contra a utopia. Conquanto Pareto tenha feito a distinção entre juízo sobre a validade objetiva de uma teoria de juízo, sobre sua força de persuasão e sobre sua utilidade social, a contraposição feita entre ideologia e teoria científica levou ele a constituir duas classes nítidas e distintas de teorias. Hoje está bem claro que se uma teoria científica verdadeira não tem, se uma teoria cientificamente verdadeira não tem, por isso mesmo, força persuasiva, também está claro que uma teoria evidentemente falsa do ponto de vista científico, né, não pode ter força de persuasão por muito tempo. Ele usa o exemplo aqui bem interessante. Ninguém faria, né, de qualquer forma, uma propaganda com base na inexistência de antípodas ou de indivíduos do outro lado do mundo, como se eles fazendo uma teoria, uma propaganda de que eles não existem. Enfim, todos nós sabemos que isso não é verdade. A força de persuasão de uma teoria não está presa de modo imutável à própria teoria, mas depende do contexto social em que ela atua ou é utilizada. Então a verdade ou a não verdade científica da teoria certamente é um elemento do contexto que, assim como os demais elementos, entra na constituição da força de persuasão da teoria. Portanto, deve-se frisar que o significado de uma ideologia não consiste, como achavam os escritores marxistas, no fato de ela expressar os interesses ou necessidades de um determinado grupo social. Não! E nem na sua verificabilidade empírica, nem em sua validade ou ausência de validade objetiva, mas simplesmente em sua capacidade de controlar e dirigir o comportamento dos homens em determinada situação. Por isso que ideologia pode ser utilizado para criticar tanto a direita quanto a esquerda. O alcance ideológico do princípio citado por Manheim, como exemplo, o amor fraterno, não reside no fato negativo de que esse princípio não se realize numa sociedade fundada na escravidão, mas no fato de, mesmo numa sociedade fundada na escravidão, esse princípio permitir, controlar e dirigir a conduta de grande número de pessoas. Em geral, já terminando aqui, pode-se denominar ideologia como toda crença usada para controlar comportamentos coletivos. Ponto. Século XX, tem o meu vídeo sobre behaviorismo que eu explico um pouco sobre isso. E entendendo-se o termo crença em seu significado mais amplo,
como noção de compromisso da conduta, que pode ter ou não validade objetiva. Entendido nesse sentido, o conceito de ideologia é puramente, veja, formal, uma vez que pode ser visto como ideologia tanto uma crença fundada em elementos objetivos, tá? Contrariando os outros pensadores que a gente citou aqui, quanto uma crença totalmente infundada em nada, né? É uma crença realizável quanto uma crença irrealizável. Ambas podem se tornar ideológicas. Cientificismo, positivismo, ou ideias malucas e tresloucadas, né? Como é a ideia aí da Terra plana, por exemplo. O que transforma uma crença em ideologia não é sua validade ou falta de validade, mas unicamente sua capacidade de controlar os comportamentos em determinada situação. Isso eu achei interessante, fundamental e resume tudo o que eu quis dizer nesse vídeo. Termino por aqui. Se você gostou, curte. Também clica nos anúncios, né, para me ajudar aí no AdSense. E até próximos vídeos. Tchau. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Não há que eu nem acredito, eu nem acredito. E aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta várias festas do Commonwealth. Os heróis morreram de overdose.